Segunda Timóteo, capítulo 1, começando do versículo de número 6. Todos acharam? Quase. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, outras versões vai dizer de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos pedir a bênção, a graça, a direção, a iluminação do Espírito do Senhor nesta noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Louvamos e bendizemos o Teu nome porque é um privilégio estar na Tua casa e poder Te adorar com louvores. É um privilégio estar na Tua casa e poder ser alimentado pelo Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos pedir a bênção do Senhor para esse momento, porque esse também é momento de adoração. É momento em que nós silenciamos os nossos lábios e silenciamos o coração para ouvir a Tua palavra, a Tua voz ecoar neste lugar. Fale conosco, fale com cada um de nós aqui nesta noite, que o Espírito Santo da verdade abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, alimente a nossa alma para o louvor da glória do Teu nome.
Nós pedimos assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deu para perceber que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Pela segunda vez. Quando você lê algumas cartas como Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, Paulo escreveu também da prisão, mas foi na sua primeira prisão em Roma. Aqui, essa segunda carta é considerado por alguns estudiosos o testamento do apóstolo Paulo. Porque foi na sua segunda prisão. Aqui não era uma prisão domiciliar, não era uma prisão onde ele na primeira vez ficou numa casa alugada. Aqui era de fato em um cárcere, e Paulo tinha consciência que não sairia vivo dessa. Porque é nessa carta que ele vai dizer: já estou sendo entregue como libação. E eu sei que o dia da minha partida está próximo. Mas ele disse: desde agora a coroa da justiça me está reservada. É nessa carta que ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então aqui é um testamento, ele está no finalzinho, ele está numa prisão e ele sabe que não sairá vivo daqui. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, Timóteo era relativamente jovem. Você sabe que ele escreveu duas cartas. Na primeira carta, no capítulo de número 4, versículo 12, Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Então ele era relativamente jovem. Aproximadamente 1 ano, 2 anos depois que ele escreveu a primeira carta, ele escreve esta segunda, mas aqui ele está preso. E no capítulo 2, versículo 22, ele diz para Timóteo: foge outrossim das paixões da mocidade. Então, irmãos, Timóteo era considerado por Paulo na época um cara relativamente jovem. No capítulo 16 de Atos, você encontra um momento que Paulo recruta Timóteo. Era um jovem da cidade de Listra. Ele tinha na época aproximadamente 20 anos, quando Paulo recrutou para o ministério. Mas a maioria dos estudiosos entendem que quando Paulo escreve esta carta, Timóteo tinha aproximadamente 30 e poucos anos de idade. E aí você já está pensando, como eu também: então, pastor, ele não era assim um jovem, né? 30 e poucos anos já está meio que quase descendo a escada. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar da cultura da época. Paulo escreveu na cultura grega e na cultura romana. Hoje nós dividimos a vida em várias fases, né? Tem embrião, aí tem bebê, aí tem criança, aí vem junior, aí vem pré-adolescente, aí vem adolescente, aí a gente sai dividindo um bocado de coisa. Os gregos dividiam os níveis da vida ou da idade apenas em 2 níveis reconhecidos. Para os gregos só existiam os neós e os geron. Neós, até 40 anos você era neós. Você era considerado jovem. E geron, dos 40 para cima, aí você já era geron. Os romanos faziam a mesma coisa. Para os romanos tinha os juvenis, que era exatamente até os 40, e tinha os senex, que era dos 40 para cima. Então, Timóteo era relativamente jovem para a cultura da época. Mas além de ser relativamente jovem, se você olhar para o versículo 7 do texto que nós lemos, você vai perceber uma coisa que Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia ou de timidez. E outros textos mais vão deixar transparecer que Timóteo, além de jovem, ele era um cara de temperamento tímido. Ele era relativamente uma pessoa mais
introvertida, mais recolhida. Ele era de um temperamento que nós chamaríamos hoje, com essa palavrinha bonitinha, introvertido. Ele era tímido. Mas além de tímido, eu queria que você só voltasse um pouquinho, mas está bem pertinho de você, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 23. E você vai perceber que Timóteo, além de jovem, além de ser tímido, ele tinha um outro probleminha sério. Veja o capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa de quê? E do que mais? Por causa do teu estômago e por causa das tuas frequentes, prestar atenção nisso, frequentes enfermidades. Então o que ele era? Um jovem fisicamente frágil, jovem, tímido e propenso a adoecer com muita facilidade. Se fosse hoje, seria o menininho que a mamãe tem um cuidadinho maior, porque o bichinho adoece com muita facilidade. Então veja, você tem um jovem, tímido, fisicamente frágil, e por ser quem era, Timóteo estava mais propenso, ele estava mais tendente, mais inclinado a se acovardar diante das responsabilidades e diante dos desafios do ministério que ele estava passando ou enfrentando naquele período. Ou seja, por causa da idade, por causa do temperamento e por causa da saúde fragilizada, Timóteo estava mais inclinado a envergonhar-se de Cristo e a envergonhar-se do testemunho do Evangelho e a envergonhar-se de Paulo, que era o seu mentor, que era o grande apóstolo, mas estava preso por causa do Evangelho. Então, diante dessa real possibilidade, Paulo traz para Timóteo duas admoestações. Veja o versículo 6, qual é a primeira admoestação. A primeira é, capítulo 1, verso 6 de 2 Timóteo. Por esta causa te admoesto, que faça o quê? Reavives o dom de Deus que há em ti. Ou seja, reacenda, porque esse negócio está morrendo dentro de você. Reacenda essa chama do dom que Deus te deu. Mas no verso 8 tem a segunda admoestação. Qual é? Não te envergonhes. Irmãos, diante dessa admoestação, nós percebemos que Paulo adverte Timóteo para que ele não se envergonhe, mas se você olhar para o verso 12, o próprio Paulo também disse o quê? E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Então ele não só admoesta Timóteo a não se envergonhar, mas ele também declara, eu não me envergonho. Se você olhar para o versículo 16, ele vai falar de um homem chamado Onesíforo, e diz que Onesíforo nunca se envergonhou das suas algemas. Ou seja, meus queridos, nós vemos que o não se envergonhar de Cristo, o não se envergonhar do Evangelho e o não se envergonhar dos pregadores do Evangelho é a ideia central desse texto que nós acabamos de ler aqui. Se a vergonha do Evangelho, ou se a vergonha por causa de Cristo, se a vergonha por causa dos pregadores do Evangelho, se não fosse uma possibilidade muito real, se não fosse uma tentação muito real, não faria nenhum sentido Paulo dizer para Timóteo, não te envergonhes. Por isso que nessa noite, eu queria que nós pensássemos juntos sobre esse assunto, sobre esse tema.
a vergonha e a glória do Evangelho. O conflito cristão. Vamos repetir? A vergonha e a glória do Evangelho. O conflito cristão. A primeira verdade que eu quero destacar, ou a primeira coisa que eu quero destacar, é a realidade da vergonha do Evangelho. Irmãos, a vergonha do Evangelho é uma realidade e nós não temos como negar. O que Paulo diz para Timóteo no verso 8? Não te envergonhes. Agora olhe de novo. Não te envergonhes de quê? Primeiro, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. O que é isso? Ele está dizendo, Timóteo, não tenha vergonha da pregação do Evangelho. Não tenha vergonha de testemunhar do Cristo. Não tenha vergonha de anunciar e proclamar o Cristo crucificado. Não te envergonhes. E o que mais? Ainda no verso 8. Não te envergonhes de quê? Nem do seu encarcerado, que sou quem? Eu. Ou seja, Timóteo, não tenha vergonha de mim também não, que estou preso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquela época, mas eu diria que hoje também, mas principalmente naquela época, correntes e aprisionamentos era em geral motivo de vergonha. Hoje algemas. Ou seja, as pessoas costumavam sentir vergonha, as pessoas costumavam se envergonhar de estar aliadas ou de estarem associadas a pessoas que haviam sido encarceradas. Dá uma olhada no verso de número 15. Estais ciente de que todos os da Ásia fizeram o quê? Me abandonaram. E ele cita ainda 2 nomes. Tem gente que diz é falta de ética. Paulo não tinha ética nenhuma. Porque Paulo diz, todos me abandonaram. E eu vou dizer 2. Inclusive, Fígelo e Hermógenes. Os 2. Mas não foi só eles não. Todos me abandonaram. O que aconteceu? Paulo plantou igrejas na Ásia, especialmente na cidade de Éfeso. Quando souberam que Paulo estava preso, sentiram vergonha de Paulo e todos fizeram o quê? Caíram fora. Porque não queriam estar associados a um apóstolo, a um pregador que estava preso. Por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, do testemunho do Senhor, mas também, Timóteo, não sinta vergonha de mim. Na Ásia só escapou um. Se você olhar o versículo 16, teve um cara chamado Onesíforo. Diz o texto, ele nunca se envergonhou. Mas, meus irmãos, Paulo, no verso 12, ele vai dizer que eu também não me envergonho. Vocês já pararam para pensar que é muito provável que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, viveu a tentação de se envergonhar do Evangelho? Ele vai pregar na grande cidade de Roma, mas antes disso ele manda uma carta. E ele diz, olha, eu estou pronto para ir aí pregar o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Havia uma tentação real. Irmãos, a tentação de envergonhar-se de Cristo e do Evangelho, ela é tão corriqueira, ela é tão do cotidiano, que o Senhor Jesus deu uma advertência solene. Alguém lembra? Em Marcos capítulo 8, no versículo de número 38, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Por que que Cristo deu essa advertência? Porque envergonhar-se de Cristo e envergonhar-se das palavras do Cristo é uma tentação
real. E eu tenho certeza que nesta noite, muitos de nós aqui, inclusive eu, já experimentamos essa mesma tentação de envergonhar-se de Cristo e do Evangelho. Por exemplo, você está numa reunião de família, não somente pai e mãe, mas tios, primos e mais gente, só você de crente no meio. Você tem vergonha de testemunhar de Jesus e tem até vergonha de dizer que é cristão. Quantos que não já se envergonharam, por exemplo, na escola, nessa fase aí da adolescência e juventude, com vergonha de identificar-se no meio dos colegas que é cristão. E aí vai para o nível da faculdade, aí é que a pressão aumenta. Quantos que no nível da faculdade já não foram ou estão sendo tentados a se envergonhar de Cristo e do seu Evangelho? Quantos que têm tido vergonha de se identificar como crentes ou como servos de Cristo na empresa, no setor de trabalho, seja o funcionário, seja o patrão? Quantos que não têm sido tentados a se envergonhar do Evangelho no convívio com vizinhos e no convívio com colegas de trabalho? A vergonha do Evangelho, irmãos, é uma realidade. Tem um autor chamado John Stott, que ele diz o seguinte: o nome de Cristo, o povo de Cristo e o Evangelho de Cristo continuam sendo os três motivos mais importantes pelos quais os cristãos são tentados a envergonhar-se. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. No que consiste a vergonha do Evangelho? Por que que o Evangelho tem esse potencial de nos expor à vergonha pública? Por que que o Evangelho tem esse potencial de nos colocar diante de situações vergonhosas? Eu vou lhes dizer algumas coisas aqui. Grave essa. Onde existe pregação fiel e vivência genuína do Evangelho, existe oposição ao Evangelho e ao seu mensageiro. Eu vou repetir para você tentar gravar. Onde existe pregação fiel e vivência fiel do Evangelho, existe oposição ao Evangelho e ao seu mensageiro. Irmãos, a pregação fiel e a vivência genuína do Evangelho suscita inevitavelmente oposição. Como assim, pastor? Sabe por que que a genuína pregação e vivência do Evangelho suscita oposição? Vou lhe contar um segredo. Porque os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho. Como assim, pastor? Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho. E por se sentirem ofendidos, têm reações diversas. Se eu perguntasse para vocês aqui hoje, qual é o ponto de partida do Evangelho, quando você vai pregar para alguém? Pastor, quando eu vou pregar para alguém, o ponto de partida é: Jesus te ama. Não, pastor, o meu ponto de partida é que eu gosto de dizer assim para as pessoas: Deus amou você e morreu em seu lugar. Aí o cara vai pensar, mas e por que que ele fez isso mesmo? O ponto de partida do Evangelho não é Jesus te ama. O ponto de partida do Evangelho, irmãos, é que o homem, todo ser humano, é pecador e é culpado diante de Deus. Por isso que o Evangelho é ofensivo. Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque o ponto de partida do Evangelho é que o homem possui uma natureza corrupta e corrompida.
é que o homem está morto em seus delitos e pecados. O ponto de partida do Evangelho é que o ser humano se encontra numa condição de escravo e já nasce debaixo da ira de Deus. Por isso que o Evangelho é ofensivo aos homens. Porque o Evangelho deixa claro que, sendo o homem quem é, e estando o homem na condição que está agora, o homem é incapaz de remover a sua própria culpa. O homem é incapaz de transformar a sua própria natureza. O homem é incapaz de ressuscitar a si mesmo. O homem é incapaz de declarar a sua própria libertação. E o homem é incapaz de aplacar a ira santa e justa de Deus. O Evangelho é ofensivo aos homens, porque o Evangelho deixa claro que o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus e de ser aceitável diante dele por seus próprios méritos. O Evangelho é ofensivo aos homens, sabe por quê, irmãos? Ou melhor, os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque o Evangelho humilha o orgulho do homem. Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque o Evangelho confronta os seus erros. Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque o Evangelho denuncia os seus pecados e conclama o homem ao arrependimento e à conversão diante do seu Criador. Por isso que os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho. Nesse mundo pluralista, os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque o Evangelho fala de um Deus único e exclusivo. Eu queria dizer uma coisa para você aqui, só para lhe ajudar, abrindo um parêntese. Na nossa pregação, a ênfase não é Deus está acima de todos, não é só isso. Na nossa pregação tem que ser Deus é único e Deus é exclusivo. Os homens se sentem ofendidos, irmãos, porque o Evangelho estabeleceu um único meio para que o homem seja ou se acerte diante do seu Criador. Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque no mundo de caminhos, o Evangelho diz que só tem um caminho. Os homens se sentem ofendidos porque no mundo de verdades, o Evangelho diz que só tem uma verdade. Os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho, porque em um mundo de valores relativos, o Evangelho diz que os valores de Deus são absolutos. Sabe por que os homens se sentem ofendidos pelo Evangelho? Porque o Evangelho inverte os padrões normalmente aceitos pelos homens. O Evangelho coloca a pirâmide de cabeça para baixo. O que o Evangelho diz? O Evangelho chega e diz, olha gente, aqui é diferente. Como é que é? O pequeno é o grande. E o grande é o pequeno. Ele inverte. Os homens se sentem ofendidos porque o Evangelho chega e diz, olha, aqui é o seguinte, o maior é o menor. E o menor é o maior. No reino é diferente. O exaltado é humilhado. E o humilhado é exaltado. O Evangelho chega e diz, olha, aqui a fila é invertida. O primeiro é o último e o último é o primeiro. O Evangelho chega e vai dizer para o homem, olha, quem quiser ser senhor tem que ser servo. Porque aqui o senhor é o servo e o servo é que é o senhor. O Evangelho chega e confronta os homens quando ele diz que a loucura é sabedoria e que a sabedoria é loucura. O Evangelho chega e diz que a perda é ganho e que o ganho é perda. Então o Evangelho ele inverte completamente os valores do mundo e por causa disso, meus irmãos, ofendidos pelo Evangelho, os homens reagem. Mas vocês já pararam para pensar como é que normalmente os homens reagem ao Evangelho? Ou aos pregadores do Evangelho? O mundo reage com ódio, com aversão, com afronta, com zombaria,
com rejeição, com desprezo, com humilhação, com perseguição e até mesmo ameaças de morte. A questão é, diante das reações dos homens, qual é a nossa tentação? Se envergonhar. Nós somos tentados a nos envergonhar, porque nos sentimos acuados, porque nos sentimos excluídos do grupo. Somos tentados a nos envergonhar, porque nos tornamos alvos de desprezo e de ridicularização. Somos tentados a nos envergonhar, porque somos vistos como loucos. Somos tentados a nos envergonhar, porque somos vistos como religiosos fanáticos, como massa de manobra da religião. Somos tentados a nos envergonhar, porque nós somos vistos como indigentes mentais, como gente sem capacidade intelectual. O Evangelho nos expõe. A vergonha do Evangelho é uma realidade. Por isso que Paulo diz o que para Timóteo? Não te envergonhes. O que é que ele diz? Ele próprio, eu não me envergonho. E o que é que ele disse que Onesíforo fez? Nunca se envergonhou. Mas a segunda parte que eu queria tratar com vocês. Nós falamos da realidade da vergonha do Evangelho. Mas eu quero falar sobre o enfrentamento da vergonha do Evangelho. Irmãos, não temos como evitar a vergonha do Evangelho. Nós só temos uma opção, ou melhor, duas. Ou enfrenta, ou pede para sair. Me dê outra. Ou nós enfrentamos a vergonha do Evangelho, ou nós pedimos para sair. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a melhor maneira de enfrentar a vergonha do Evangelho, sabe qual é? É procurando entender a natureza e a glória do Evangelho. Quando você entende a natureza e a glória do Evangelho, quando você entende o que é o Evangelho e quais os benefícios do Evangelho, você está apto para enfrentar a vergonha do Evangelho. Versículo 8, por favor. Capítulo 1, versículo 8 de 2 Timóteo, Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, faça o quê? Participa comigo dos sofrimentos a favor do... Então ele conclama Timóteo a fazer o quê? Não é só não se envergonhar, Timóteo, não se envergonhe, mas venha e participe junto comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Meu irmão, essa pregação que você vê aí, com aquela plaquinha bem na porta dizendo, pare de sofrer, é um falso evangelho, que nem sequer pode ser chamado de evangelho. O Evangelho não nos conclama a parar de sofrer. O Evangelho nos conclama a participar dos sofrimentos em favor do Evangelho. Quando eu decido assumir o que eu sou, igreja, e igreja e sofrimento são duas coisas que andam juntas, são inseparáveis. Quando eu decido participar dos sofrimentos do Evangelho, ou em favor do Evangelho, ou por causa do Evangelho, quando eu decido isso, eu começo a fazer a coisa certa para enfrentar a vergonha do Evangelho. Mas olha o versículo 9. Paulo vai dizer, Evangelho este que fez o que conosco? Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Sabe como é que se enfrenta a vergonha do Evangelho?
Para enfrentarmos a vergonha do Evangelho, irmãos, nós devemos, ou melhor, não devemos nos envergonhar do Evangelho, por uma razão simples: o Evangelho é as boas novas da salvação. O Evangelho é o anúncio que Deus enviou ao mundo o Salvador da humanidade. Quando eu entendo essa glória do Evangelho, eu não me envergonho dele. A mensagem do Evangelho é que Deus nos salvou, é que Deus nos chamou com santa vocação, ou seja, nos chamou para vivermos uma vida de santidade. E em seu chamado e em sua vocação, o nosso chamado e vocação não estão baseados em nossas obras. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: enfrente a vergonha do Evangelho. Como? Versículo 12. No versículo de número 12, ele vai mostrar que uma das formas de enfrentar a vergonha do Evangelho é trazermos à nossa memória que Deus nunca nos decepcionará. O que é que está escrito no verso 12? Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se você quiser enfrentar a vergonha do Evangelho, traga à sua memória que o Deus que lhe deu, que lhe confiou o tesouro do Evangelho, Ele é fiel para guardar até aquele último dia. Esse Deus nunca nos decepcionará. Mas se você voltar um pouquinho para o versículo de número 10, você vai perceber mais ainda porque não devemos nos envergonhar do Evangelho. E diz: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, o que é que Cristo fez? Não só destruiu a morte, como trouxe à luz o quê? A vida, a imortalidade, mediante o quê? O Evangelho. Aqui está a glória do Evangelho. Então Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, não se envergonhe. Por quê? Porque foi por causa do Cristo crucificado. Eu costumo dizer, na cruz do Calvário, Cristo derrotou a própria morte. E Ele trouxe à luz a grande possibilidade real, ou melhor dizendo, a certeza de que nós reinaremos em vida, de que nós ressuscitaremos, de que nós ganharemos novo corpo, corpos incorruptíveis e corpos imortais na presença desse Deus. Nós reinaremos em vida. Então não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Mas quando ele escreve aos Romanos, ele dá uma razão maravilhosa para não se envergonhar. Alguém lembra? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o único poder de salvar, capaz de salvar a humanidade perdida. O Evangelho é o único poder capaz de salvar o mais vil pecador, o pior que você imaginar. O Evangelho é poderoso o suficiente para transformar. Então não se envergonhe. Paulo, quando chegou em Corinto, ele sabia que tinha duas demandas. O que é que os judeus pediam? Alguém lembra? Os judeus pediam sinais. E os judeus consideravam o Evangelho da cruz loucura, tolice, idiotice. O que era que os gregos pediam? Os gregos pediam sabedoria. E por pedir sabedoria e os judeus pedirem sinais, o apóstolo Paulo toma uma decisão. E alguém lembra qual foi a decisão? Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas por que Paulo tomou essa decisão de pregar somente o Cristo crucificado? Ele mesmo disse, porque eu estou plenamente convicto que a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, disse Paulo, é o poder
de Deus. Não se envergonhe. Pastor, mas é porque eu sou exposto ao ridículo. Pois é, esse evangelho parece loucura, mas é loucura para quem está perdido. Para quem foi alcançado pelo seu poder salvador, esse evangelho é poder e é sabedoria de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então eu queria concluir essa mensagem fazendo algumas colocações e perguntas ao mesmo tempo. Como Timóteo, talvez você que está aqui nesta noite esteja enfrentando a tentação de envergonhar-se de Cristo, do seu povo e do seu evangelho. Talvez alguns que estejam aqui nesta noite ainda não entregaram a vida a Cristo, mesmo consciente que não tem outro jeito a não ser por Cristo, mas estão com vergonha. Estão com vergonha do que os amigos vão dizer. Estão com vergonha do que a família vai dizer. Estão com vergonha de assumir publicamente a fé na sociedade. Mas eu queria que você entendesse nesta noite que o evangelho não tem apenas a exposição à vergonha. O evangelho é glorioso. O evangelho é o poder de Deus, é o único meio para que o ser humano se conserte com o seu Criador e receba dele perdão, salvação e vida eterna. Talvez você esteja vivendo como um agente secreto de Cristo. Pastor, é porque eu sou ninja. Na escola eu sou um ninja, ninguém sabe que eu sou crente. Eu uso diversos disfarces, os mais diversos que o senhor imaginar, para que ninguém perceba, porque se perceberem vão me expor ao ridículo. E você tem sido na escola e na faculdade um ninja. Talvez alguns aqui, nesta noite, estejam com vergonha de assumir publicamente que é seguidor do Nazareno. Estão com vergonha de assumir publicamente que você serve ao Galileu. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Paulo disse para Timóteo: não te envergonhes do evangelho. Pastor, como é que eu faço? Enfrente a vergonha do evangelho, entendendo e experimentando a glória do evangelho. Mas qual é a glória do evangelho? Bom, um dos aspectos da glória do evangelho é o que Cristo disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E como é que ele vai fazer isso? Ele já falou, naquele dia estarão bodes na esquerda e estarão ovelhas à direita. E eu vou dizer, o rei vai dizer aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa, meu irmão, é a glória do evangelho. A vergonha do evangelho aqui fica, aqui nós enfrentamos e aqui passamos, mas a glória do evangelho é para toda a eternidade.